Olá, eu sou o Márcio Rodrigues dos Santos, conhecido como Mestre Márcio, nascido em Santos em 15 de novembro de 1978, residente do bairro de Gonzaguinha, em São Vicente, e hoje estamos aqui para mostrar um pouco dos benefícios que a capoeira pode proporcionar para diversos segmentos da sociedade, principalmente pessoas com deficiência, idosos, crianças em estado de vulnerabilidade social, pessoas que sempre viveram à margem da sociedade e através de políticas públicas a gente tenta colaborar com esse resgate, né, com esse protagonismo que essas pessoas nunca tiveram e por meio da capoeira, com uma metodologia que a gente criou, a gente vem por meio desse vídeo aqui demonstrar um pouco dessa atividade. Somente um histórico resumido para nós entendermos a contextualização histórica e o processo de pluralidade cultural que envolve a capoeira. A capoeira ela nasce com os negros africanos que aqui foram escravizados no período de Brasil colonial. A escravidão é algo muito antigo que inicia lá no Egito com os hebreus sendo escravizados pelos faraós egípcios e outras grandes civilizações utilizavam da escravidão, não é uma coisa exclusiva do negro, do afrodescendente, e a gente precisa, através dessas iniciativas, combater esse preconceito racial. E contar a história com embasamento correto é fundamental para que a gente possa constituir cidadãos de bem. Então, os negros que vinham escravizados perdiam guerras civis na própria África e eram escravizados por aqueles que venciam, e eles vinham através dos navios negreiros, duravam meses a viagem, né? E aqueles que apresentavam doenças ou algum tipo de deficiência eram jogados em alto mar, eram aportados aqui no Brasil, em algumas capitanias hereditárias, que tinham várias fazendas, vários latifúndios, os senhores de engenho principalmente, porque a cana-de-açúcar era o produto na época com mais exportação, e depois vem o café também, a mineração. Então a mão de obra do negro foi necessária, já que o índio era muito selvagem, a língua do índio era um pouco mais complexa para mesmo os padres jesuítas vindo ensinar a língua portuguesa e a religião católica apostólica romana. O índio também se adoeceu muito, a questão da gripe virou uma pandemia na época. O clima tropical do Brasil não tinha gripe. Quando os europeus começam a vir, causa essa gripe nos índios, muitos começam também a migrar mais para a região central e norte. Tanto que eles viviam a maioria no litoral devido à facilidade da pesca de subsistência nos oceanos, que é muito maior do que nos rios. Mas quando esse negro chega, ele chega num sistema que ele é vendido, muitas vezes até dividido as famílias, negros que oriundos de Congo, Angola, Aruanda, Moçambique, Guiné, principalmente dessas regiões. E quando esses negros chegam, eles começam a trabalhar de sol a sol, desde manhãzinha, ou na plantação, ou na colheita, ou na moenda, ou também na embalagem do açúcar na época. A moenda era a mão, né, era a força, não tinha nenhuma máquina de caldo de cana como tem hoje. Depois ia para a fornalha e depois eles embrulhavam. Então muita gente para trabalhar, mulheres também trabalhando dentro de casa como domésticas, como babás, amas secas, né? E esse negro começa a dar também noções de agricultura, né, para o Brasil. Tem o jeito de cortar, de plantar, então contribuiu muito para esse processo. E eles eram comandados pelos feitores, que eram os capatazes da fazenda, funcionários dos senhores de engenho, que muitas vezes castigavam e humilhavam esses negros na frente de todos. Amarravam muitas vezes no pelourinho, que era aquela espécie de tronco, e esse negro tomava chicotada, chibatada e outros castigos perversos. E quando anoitecia, eles eram recolhidos para senzalas, como se fossem umas prisões, viviam aglutinados, sem nenhum tipo de higiene na época, e porque não tinha eletricidade. E o negro, pela facilidade de se esconder na mata, principalmente por causa da cor da pele,
fugia. E essas fugas começaram a ficar mais frequentes. E nessas fugas eles começaram a criar vilas, comunidades que tinham por finalidade a igualdade e a liberdade, denominados quilombos. O quilombo mais famoso foi o quilombo de Palmares, no estado de Alagoas, no município de União de Palmares, na Serra da Barriga. A maioria dos quilombos era feita no cume, né, do morro, porque para os invasores serem detectados, era já estratégico. E eram atribuídos várias funções para todos os moradores. Então tinha o seu rei, na época Gangazumba. Gangazumba ele quis ceder o quilombo para os portugueses. Em uma determinada época, Zumbi tomou a frente e não deixou, e o quilombo resistiu cerca de 97 anos, com o apoio da sua companheira Dandara e outras mulheres importantíssimas para a criação do quilombo e para a orientação, que era a Aqualtune e a Cotirene. E aqui na nossa região a gente aglutinava 4 principais quilombos também que foram muito importantes nesse período. E foi o quilombo do Jabaquara, né, comandado pelo Quintino de Lacerda, depois condecorado como Major Quintino de Lacerda, e foi o primeiro vereador negro no Brasil, presidente da Câmara de Santos. Era um escravo que veio de Minas e colaborou, recebendo vários escravos aqui do estado de São Paulo, para poder criar essa comunidade, esse quilombo. Foi o segundo mais populoso do Brasil, só perdendo para o Palmares. O quilombo do Garrafão, o quilombo do Pai Felipe e o Vale do Quilombo. Então são quilombos que foram fundamentais, principalmente para o movimento abolicionista, que foi muito forte aqui em Santos. Tanto que José Bonifácio de Andrade Silva, ele liberta os escravos das suas terras aqui de Santos. Ele foi patriarca da independência, né, antes. E Santos tem essa questão do porto, né, depois de receber a imigração, e ter essa mistura de raças em toda a nossa Baixada Santista. São Vicente, não deixando por melhor, né, a história que tem como marca inicial do Brasil, também colaborou demais com esse desenvolvimento da contextualização histórica. Então esse negro, quando fugia para o quilombo, ele se escondia numa mata, porque o feitor começou a organizar batidas e levar capitães do mato, homens que seriam funcionários também da fazenda, e para não deixar a fazenda desguarnecida, né, os negros que eram comandados lá, para o trabalho não parar, não deixar eles todos presos o dia inteiro, para a produção não parar, eles contratavam capitães do mato, alguns brancos e outros negros, que eram muitas vezes chantageados. O feitor falava: vou abusar da sua filha, da sua mulher, vou matar seu filho, se você não virar capitão do mato. Então muitos negros até se suicidavam, não aguentavam a escravidão ou esse processo, né, desumano, mas alguns ganhavam a carta de alforria e viravam capitão do mato. E nessa ida para o mato, o negro, muito esperto, ele relembrava manifestações populares culturais da África. E na senzala mesmo eles começavam a se preparar e relembrar essas manifestações guerreiras, como por exemplo manifestações de luta de escravos, por exemplo, como o Nangolo. O Nangolo seria uma luta a dança da zebra, que seria 2 guerreiros se vestiam com traje de zebra, com pele de zebra, depois que a zebra tinha sido morta ou morria, enfim, e eles disputavam o amor da princesa. Então aquele que ganhasse o combate, ele ficava com a princesa. E os golpes eram semelhantes a animais, como cabeçadas, coices, saltos, esquivas, pulos, floreios, e eram isso. E esses golpes serviam como uma defesa pessoal nesse momento. Quando passava o capitão do mato no mato rasteiro, eles sofriam emboscadas e eram surpreendidos com esses golpes. Cabeçadas, saltos, esquivas, chutes, pesadas, coisas, voltavam para a fazenda e tinham que explicar para o feitor, que o feitor: cadê os negros sujões? E aí o capitão do mato falava: era muito difícil pegar os negros da capoeira. Caá significa mata na linguagem tupi-guarani. E o Brasil tem muito dessa descendente, né? Principalmente nossa cidade aqui de São Vicente tem muitos bairros que vêm no Tupi-Guarani. E Caá significa mata.
Poeirá significa rasteira. Então os negros que fazem aquela luta na mata, né, rasteira, na capoeira, são muito ágeis, não deu para pegar. Então a luta, a capoeira surgiu na necessidade do negro que aqui foi escravizado de se libertar no território brasileiro. Então não tinha muitas acrobacias, tinha movimentos de fuga ou arte marcial mesmo, defesa pessoal. Ninguém ficava gingando ou dando salto mortal para se aparecer, não. Eram movimentos de luta, né? Então a capoeira nasceu como uma luta, uma arte marcial brasileira, a primeira, né? Depois foi descoberto o Ruca-Ruca, que é uma luta indígena, e mais para frente o Jiu-Jitsu teve uma filosofia brasileira, né? Brazilian Jiu-Jitsu, que o Conde Coma e a família Gracie no Pará começaram a organizar. Mas a capoeira então nasce como uma luta. E no período da abolição, após a abolição dos escravos, né, a gente sabe que teve a lei do Eusébio de Queiroz, que coibia o tráfico negreiro, depois a lei do sexagenário, 60 anos não podia mais trabalhar, do ventre livre, nascidos a partir daquela data era liberto, e a Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel, libertava os escravos, mas eram leis um pouco perversas, né? A Inglaterra fazia muita pressão em Portugal, comandava, né, o mercado, as expedições também mercadológicas que tinham na Europa, e a Inglaterra tinha criado antes uma lei chamada Bill Aberdeen, que coibia o tráfico negreiro de oceanos europeus. E aí o Brasil reproduziu em Eusébio de Queiroz, mas não acontecia muito na prática, os negros ainda eram escondidos no Convés, e então era uma lei para inglês ver, essa expressão para inglês ver surgiu dessa história. E um ano depois, 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca criou a República, né? Proclamou a República. E um ano depois o Código Penal estava vigente já. E dentro do Código Penal era proibido praticar capoeiragem ou vadiagem nas ruas. Era apelidada assim a capoeira. Porque os negros não tinham espaço na sociedade, não tinham empregos, então muitas vezes usavam da capoeira para pegar comida, para pegar roupa. Eles usavam, porque era matar ou morrer nessa época, né? Eles estavam morrendo, não tinha nenhum tipo de emprego. Poucos subempregos, que era criar fossas, ou as mulheres como domésticas, faxineiras, babás. Então era muito pouca oportunidade para um povo negro que tomava grande parte da população já. Aliás, hoje em dia nós temos mais de 50% da população negra. Então, vídeos como esse, ações como essa são muito importantes. Mais uma vez, a gente parabeniza a Prefeitura Municipal de São Vicente. Pois bem, nessa época o negro, para poder deixar a capoeira sobrevivendo, introduziu os instrumentos, o berimbau, o pandeiro, o atabaque, o gogô, o reco-reco. E a capoeira foi colocada como uma manifestação cultural popular brasileira. Faziam em praças públicas, jogavam-se dinheiros, e formava sempre uma roda, né, para assistir. Então daí a roda de capoeira, que em 2012 foi tombada como patrimônio imaterial da humanidade. E as pessoas sentavam na roda, os capoeiristas, para o pessoal público poder assistir atrás. E tinham vários códigos, né, toques de berimbau, que significava debandada, ou fingir que era mais um floreio. Daí nasce a ginga, que em homenagem à princesa Nizinga, Dona Ana Souza, que era uma princesa que salvou muitos negros em Angola. Então, em homenagem a Nizinga, criou-se a ginga. Depois passou para o Brasil em geral, nos dribles do futebol, do basquete e de outras modalidades. Quando o negro entrava em modalidades assim, tinha um pouco de ginga, que descende da capoeira. E o tempo passou, os capoeiristas foram meio que se organizando, principalmente na Bahia, no Recôncavo Baiano, onde tinha muito acúmulo de fazendas de cana-de-açúcar, né, de muitos escravos. E dali destaca-se na década de 30, na época de Getúlio Vargas, dois grandes mestres, o Manuel dos Reis Machado, mestre Bimba, e o Vicente Ferreira Pastinha, mestre Pastinha. E esses dois grandes capoeiristas criam estilos, né? O Bimba cria a luta regional baiana, ele tira o nome capoeira por causa do Código Penal, depois vira capoeira regional, e o Pastinha capoeira de Angola. A capoeira do mestre Bimba era uma capoeira um pouco mais de defesa pessoal, mais forte, mais ágil, jogavam em pé um berimbau, dois pandeiros, tinham até introdução de alguns movimentos de outras artes marciais, porque ele era lutador. Sequências, ele criou sequências, uma metodologia, 8 sequências,
uniforme, né? E que só podia treinar nas academias dele, na academia dele, aliás, foi a primeira, com quem tivesse carteira de trabalho, para começar a organizar a capoeira de uma sociedade um pouco mais íntegra. Tanto que Bimba, com essa metodologia, ele foi conceituado o primeiro professor de atividade física do Brasil, dando aula inclusive para o Exército Brasileiro. O Pastinha já era uma coisa mais tradicional, uma capoeira mais cadenciada, 3 berimbaus, gunga, médio viola, 2 pandeiros, agogô, recorreque e um atabaque, uniforme amarelo e preto, porque Pastinha torcia para o Ipiranga, da Bahia, um time de futebol, mas criou também um método, alguns movimentos e um estilo de jogo. E dele saíram vários alunos que se tornaram professores, mestres. Muitos migraram no êxodo, né, do Nordeste para os grandes centros, principalmente para São Paulo. Simultaneamente, a capoeira no Rio de Janeiro era uma capoeira um pouco mais voltada para gangues de capoeiristas, os Gaiamus e os Nagoas, que só depois Sampaio Ferraz, um chefe de polícia, conseguiu vencer depois de muito custo, mas ficou erradicada a capoeira de uma maneira marginal nessa época lá. Em Recife também tem polos, na Alagoas, mas a maioria saiu da Bahia e proliferou pelo Brasil e pelo mundo. Hoje, de acordo com a World Capoeira Federation, uma das federações mais importantes do mundo de capoeira, nós temos cerca de 150 países praticando capoeira na língua portuguesa, levando a nossa cultura nacional de uma maneira muito interessante. E estar aqui hoje oferecendo esse documentário para uma cidade tão importante como o Brasil, para nós, nos honra muito. E então a capoeira foi evoluindo. E hoje, nosso projeto Capoeira Escola, que completa 27 anos, a gente une a metodologia que a gente criou, Capoeira para Todos, com o saber popular ancestral da rica cultura da capoeira, de tantos treinos. Eu treino há 30 anos, com o contramestre Fabião, primeiro na herança dele, depois o grande mestre Parada, primeiro discípulo de mestre Sombra da Senzala, um dos principais precursores da capoeira de Santos, ele, o mestre Curisco, Bandeira. E Parada tem uma ideia de que nós devíamos estudar. Então fui estudar educação física, pós-graduação em treinamento desportivo individualizado, psicologia do esporte, pós-graduação em arte e cultura afro-brasileira e mestrado em educação, em práticas pedagógicas de ensino fundamental, com a minha dissertação sendo a capoeira como agente interdisciplinar nos anos iniciais do ensino fundamental, onde 150 crianças passaram por esse experimento e melhoraram, através de uma aula por semana com a capoeira, o seu desenvolvimento em história, geografia, melhoraram suas notas e o entendimento do conceito também na língua portuguesa, nas aulas de educação física e ciências naturais. Foi uma aula que a gente oferecia de maneira interdisciplinar, com muitas atividades lúdicas, jogos cooperativos dentro dos conceitos da capoeira. Então a capoeira, ela ganhou esse saber acadêmico, científico. Hoje a gente precisa mostrar para a sociedade, através de artigos, publicações, que a capoeira ajuda a criança, o idoso, a pessoa com deficiência, em estado de vulnerabilidade social, para todo mundo. Ela ajuda tanto a saúde física, a saúde mental, o desenvolvimento intelectual. E dentro do nosso projeto, as pilastras básicas são as inteligências múltiplas psicomotoras de Harvard e Gardner. Então vocês vão perceber nesses vídeos que a gente gravou aqui em São Vicente e região, que a capoeira, ela faz milagres se você fizer um trabalho conceituado, porque a música motiva, os movimentos melhoram a reorganização neurológica, dá o protagonismo para a pessoa com deficiência, para a criança, estimula toda essa formação. Vocês verão vídeos como a participação do Ulisses Caruso, um aluno nosso que eu conheci na graduação de Educação Física, foi meu aluno em Educação Física, ex-atleta paralímpico de hipismo. E vocês vão perceber que, através da paralisia cerebral, há um comprometimento de espasticidade ou movimentos espontâneos, porque o sistema nervoso central coordena todas as nossas ações motoras, vindo pela via aferente nos neurônios sensitivos para os neurônios motores na via eferente. Tudo é mais lento na paralisia cerebral, mas vocês vão se emocionar vendo esse vídeo. Assim como o da Maria Célia, uma idosa que mora no Tancredo Neves, em São Vicente, e mesmo utilizando o andador, joga capoeira. E a poliomielite, para quem não sabe, é adquirida através de um polivírus que degrada toda a mielina. Mielina, ela reveste a bainha de mielina, responsável pelos impulsos elétricos dos movimentos.
Então, para quem tem poliomielite, acaba com a mielina e não procede mais os impulsos elétricos para alguns membros. No caso dela, 2 membros superior, um membro superior, parcial, mas 2 membros inferiores bem comprometidos. E vocês vão ver que maravilha, né? Uma idosa jogando capoeira, se sentindo pertencente àquele grupo. Assim como também o nosso querido Claudinho, que através de uma paralisia cerebral muito severa, adquiriu, além da deficiência motora, a deficiência intelectual e a deficiência visual parcial. Mas mesmo com a sua triplegia, 3 membros comprometidos, ele joga capoeira na cadeira de rodas. Vocês vão ver ele numa apresentação no teatro que foi fenomenal, que arrancou aplausos, mostrando a capoeira de Santos, São Vicente, da Baixada, para todo o mundo. Tinham pessoas de outros países assistindo. E vocês vão ver também 2 outros personagens fantásticos desse trabalho que a gente realiza aqui na Baixada Santista, que é a Roseli, também com poliomielite, mãe de família, dona de casa, que surpreende na cadeira de rodas, e o Luiz Patrick, deficiente visual, com autismo, e que tem tantas inteligências. E a gente tem que entender que a pessoa com deficiência, antes de ser deficiente, né, é pessoa. E essa terminologia, ela compactua com o que a gente pensa. A gente enxerga a pessoa, a deficiência é um mero detalhe, uma característica, como cada um tem. Meus cabelos brancos são uma característica, minha barba é outra. A pessoa com deficiência, a visão de uma pessoa com deficiência visual é uma característica dela. Então a gente joga com os talentos, com as inteligências múltiplas, ou inteligência corporal, espacial, lógico-matemática, musical, contextual, linguística, parapsíquica, pictórica, intrapessoal, interpessoal, linguística, o que seja. A gente trabalha com o que a pessoa tem de melhor e a capoeira é essa ferramenta de cidadania. Então aproveitem bastante esses vídeos para motivar, para entender que esse resgate cultural ancestral, se ele for cientificado e trabalhar de uma maneira pedagógica, ele pode ajudar muitas pessoas em todo o segmento da sociedade. Aproveitem bem o vídeo e muito obrigado mais uma vez à Prefeitura Municipal de São Vicente pela oportunidade. Axé. Boa viagem, boa viagem, boa viagem.
Diferentes faixas etárias e diversos setores da sociedade em uma roda só. É assim que o projeto Capoeira Escola abraça seus alunos e o transforma em pessoas melhores. Ao longo de 25 anos, a iniciativa, coordenada pelo mestre Márcio, utiliza a capoeira como uma importante ferramenta de inclusão social. Exemplos de superação não faltam. Luiz Patrick é um deles. O jovem, hoje com 24 anos, conheceu a capoeira em 2009, através de uma extensão comunitária realizada pelo mestre Márcio na Universidade Paulista, em Santos. Patrick tem deficiência visual, intelectual e transtorno autista. Através da capoeira, sua vida mudou. A transformação veio após uma metodologia própria de ensino desenvolvida pelo mestre Márcio. Então, Luiz Patrick, todo mundo, toda a sociedade, inclusive o corpo médico, dizia que ele não ia participar de nada na vida dele. Ele ia ser segregado. E quando eu conheci ele no Lar das Moças Cegas, ele já se demonstrava um menino muito simpático, alegre. E aí a alegria que a capoeira tem também tomou conta dele e a gente conseguiu observar outros talentos. Devido ao transtorno espectro autista, ele tem alguns transtornos obsessivos compulsivos, umas manias, que a musicalidade, por exemplo, foi estimulando que ele perdesse algumas coisas, porque ele ia esquecendo desses trejeitos. E a gente viu que ele tinha muito talento para música, então tocar tabaco, pandeiro, agogô, recorreco, para ele ficou fácil. E aí cantar e tocar, que é uma coisa difícil de coordenação motora, a gente aplicou alguns educativos, ele fez facilmente. Como ele tem a deficiência visual, a gente utilizou muito das técnicas da audiodescrição, da percepção tátil, da vibração, para ele sentir o ritmo, desenvolver o movimento através do que eu estou tentando expressar através da linguagem oral. E aí eu percebi que ele também tinha uma boa inteligência corporal, tanto que ele faz bananeira, e aí ele foi conseguindo aos poucos, né? E a gente é muito grato, né? A oportunidade de conviver com o Patrick, porque ele nos ensina muito, né? E a roda de capoeira ela sempre foi sociável, sempre foi cooperativa, porque eu jogo capoeira com e não contra. E o Luiz Patrick é um desses exemplos. Roseli Madeira Fontes tem síndrome pós-pólio. Com a capoeira, sua vida mudou para melhor. Há 10 anos no projeto, Roseli conheceu de perto os benefícios da modalidade e não abandonou mais a capoeira. Bom, a Roseli, quando a gente se conheceu, ela me viu na apresentação, perguntou se poderia participar, foi logo na sequência nas aulas. E aí todo o processo de movimentação de perna, que infelizmente ela não tem devido à poliomielite, a gente transformou nos braços. Então, uma abdução de braço virou uma queixada, uma flexão e extensão virou uma bênção, e a gente foi adaptando e ela foi gostando. E para ela foi fantástico, porque ela se sentiu inclusa, nas apresentações ela é um dos destaques, ela se sente pertencente a um grupo, a uma sociedade, e com todos os cadeirantes são assim, porque a sociedade não coloca nunca eles como protagonistas. E no projeto a gente tem essa filosofia de enxergar o que eles têm de virtude e não a deficiência. Muito bem, vocês viram aí um pouquinho do nosso trabalho, feito com muito carinho, com muito amor, mas também com muito embasamento, tanto na questão tradicional e ancestral que a capoeira oferece, como no saber acadêmico, uma pedagogia que valoriza, né, e respeita toda a individualidade biológica e social de cada segmento. Agora eu convido você que está aí assistindo esse vídeo para fazer uma aula, não independente se você tem
habilidades, aptidões físicas, capacidades físicas como força, resistência, flexibilidade, vem adquirir com a capoeira essa arte genuinamente brasileira. É uma aula que a gente fez há pouco tempo, no sentido de oferecer para as pessoas que estavam resguardadas, né, devido à pandemia em suas casas. É uma aula que você pode fazer mesmo sentado, mesmo com uma mobilidade reduzida. Então são técnicas que a gente desenvolveu para todo mundo poder participar, para a inclusão acontecer. Então gostaríamos mais uma vez de agradecer a oportunidade de demonstrar um pouco dessa cultura, esse processo educativo, desse desenvolvimento da área da saúde que a capoeira completa, com assistência social também, como uma ferramenta de cidadania, e a Prefeitura pela iniciativa dessas ações. Agradecer nossos alunos, né, seus familiares, todos com essa participação especial, aos mestres e professores que comentam aí no final do nosso documentário. Muito obrigado também pelo carinho de vocês, pelo respeito, e a todos aqueles que sempre acreditaram no nosso projeto. E vem muita coisa pela frente, vamos continuar levando a capoeira para todo o segmento da sociedade. Ubuntu, eu sou porque somos. Oi pessoal, sou o Mestre Márcio. Hoje a gente vai falar um pouquinho da ginga, esse movimento que é a identidade cultural da capoeira, serve de base para todos os outros movimentos. Na nossa metodologia Capoeira para Todos, a gente desenvolve um trabalho que todos podem participar. Por exemplo, na ginga, a gente inicia uma ginga, por exemplo, adaptada para a pessoa que é idosa ou que tem deficiência motora, que tenha os membros inferiores comprometidos. Essa ginga começa com a pessoa sentando corretamente na cadeira. Se ela não for alto o bastante, a gente coloca um calço no pé, algum colchonete, algum plano para poder ficar corretamente na postura adequada. E a gente começa a estimular ombro e tronco ao mesmo tempo. O ombro pode fazer elevação, para trabalhar a respiração, é a região onde a gente guarda mais mácula, né? E a gente precisa estar relaxado para desenvolver um bom movimento. E aos poucos eu vou levantando um e o outro. E aqui, como se fosse um balanço do mar, a gente já faz um toque, um link para os ancestrais, né? Para os nossos africanos que vieram do navio negreiro. A gente começa a desenvolver esse movimento. E aos poucos eu vou trabalhando o membro superior. Primeiro eu faço como se fosse um movimento de puxar água, como se estivesse no mar, ó, nadando ou puxando a água, usando a resistência da água, polegar para cima. Eu amplio o máximo do movimento para poder alongar, já posso segurar e alongar, alongar. Ou também posso trabalhar ao contrário, postura inversa, polegar para baixo. Então, olha, eu posso fazer para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, trocando a mão. Depois eu posso fazer com as duas mãos. Eu uno os 2 polegares para lá, para cá e começo a trabalhar cervical, pescoço, né? O ombro. Começo a trabalhar essa região. Posso me alongar, trabalhar, por exemplo, esse alongamento de serrate, a musculatura que reveste os arcos costais. Posso trabalhar aqui também, no ritmo da música. Posso fazer uma abdução. Eu posso criar várias vertentes para o idoso ou a pessoa com deficiência se estimular o seu tronco aqui, paravertebral, abdômen, também tem essa possibilidade. Mas a ginga correta, no caso, para uma pessoa bípede, né, pode ficar em pé, tem a postura anatômica, ela tem algumas adaptações. Por exemplo, eu vou sempre começar a ginga com a criança ou com qualquer outro, parada, posição anatômica. E a gente vai trabalhar mais ou menos essa largura do ombro, de afastamento lateral das pernas, e começar a trabalhar esse mesmo balanço que a gente iniciou sentado, para poder estabilizar. E essa troca de base, eu vou estar fortalecendo unilateralmente, invertendo a postura e o movimento e a força em cada membro inferior.
Se eu flexionar mais ainda, trabalho mais ainda toda essa cadeia muscular. E aí eu vou usando o braço para me defender. Posso brincar como se fosse uma navalha. Aí eu já faço o link da contextualização da capoeira carioca, os baiamus e os nagôs, os malandros, né? Dá pra gente trabalhar assim. Por que a gente não começa já com a ginga para trás? Porque a criança na educação infantil, como ela não tem uma linguagem ainda apropriada do esquema corporal, certamente se ela te ver de frente ou até no espelho, ela vai fazer esse movimento. Por que ela faz esse movimento? Porque ela já aprendeu a andar, o andar é para frente. Andar para trás é uma coisa mais difícil, é uma coisa que não faz parte do processo de maturação infantil. Então a gente começa primeiro esse trabalho, e aí usando um bichinho, um boneco, um objeto, a gente deixa esse objeto na frente, pede até para a criança trazer esse objeto, fala, o super-homem, o Hulk, fala, ó, não pode acertar o Hulk. Então o pé, em vez de ir no Hulk, vai para trás. Aí volta para o mesmo lugar. A gente pode riscar no giz os pés, pode desenhar os pés, pode colocar setinha ao risco, e aí eles começam. Esse afastamento antero-posterior, ele é na linha reta, como se fosse um V no máximo. Eu não posso cruzar, senão eu perco a estabilidade, o equilíbrio. Eu só cruzo quando tiver muito boa performance e usar a ginga como uma esquiva. O chute passou. O chute está vindo, eu vou fazer uma ginga lateral para poder passar o chute. O resto da ginga é aqui de frente. Mas o importante é esse balanço que ele adquiriu antes, para poder desenvolver bem o trabalho. Outro dado, o meu pé da perna posterior, ele é elevado ao calcanhar, para trabalhar o gastrocnêmio, e eu também tenho uma base para poder esquivar ou chutar. Então a ginga é nesse trabalho aqui. Eu vou sempre coordenando. Eu falo para o pessoal que tem dificuldade de coordenação, vai mexer a perna direita para trás, mexe o braço direito para cima. O outro lado ficou imóvel, então fica mais fácil de entender. Ó. Vai mexer a esquerda, então mexe o braço, a perna. O outro lado não mexe. Vou mexer o outro lado. E aos poucos eu vou ganhando esse balanço. Ó. Aí posso fazer umas brincadeiras de pegar o boneco, segurar, colocar de volta, pegar o boneco e assim por diante. Ou pegar ele e deixar num canto, volto, pego ele de novo, põe no outro canto, ou posso trabalhar de outras maneiras. Ó. 1, 2, o pessoal da Angola gosta muito nesse sombra, e outros, o pessoal que joga para trás, ó. O pessoal que trabalha também a ginga para desenvolver lateralidade. Ó. Vou para o lado, ó. Sempre que a perna direita for para trás, eu vou para o lado. Ó. A direita, ó. Atenção, agora. Vou voltar para vocês, ó. Atenção agora. Ó. Mesma coisa para o outro lado, agora usando a esquerda. Ó. Esquerda. Quando eu usar a esquerda, eu viro. Ó. Isso vai dar sentido para a criança, sentido horário, sentido anti-horário, direita, esquerda e assim por diante. Então a ginga tem essas infinitas possibilidades. No condicionamento físico, eu gingando com a perna flexionada, afastando lateralmente, infinitas possibilidades então, com essa flexibilidade, esse fortalecimento. Para condicionamento físico, uma ginástica funcional, a ginga é fundamental. Já pensou uma estação aqui, ó, coordenação motora, né? A gente pode fazer um pouco de isometria. Então a ginga ela possibilita também esse condicionamento. Para o atleta de futebol, né? A ginga, o drible, essa velocidade de reação, tudo isso é contido na ginga. Espero que tenham aproveitado. Obrigado. Axé. Olá, nós somos do projeto Capoeira Escola, sou o mestre Márcio e nós temos o intuito, por meio do nosso projeto, desenvolver tanto a formação corporal, intelectual, mas também a formação do caráter de nossos educandos. E a nossa ferramenta é a capoeira. O projeto Capoeira Escola foi introduzido em 1995 em algumas escolas particulares, para a melhoria da vivência motora dessas crianças que viviam já na era da tecnologia com pouca experiência motora. E também a diminuição da obesidade, que já afligia algumas crianças na época. Depois nós começamos a introduzir o trabalho com crianças em vulnerabilidade social, com a ideia positiva de formação do caráter. Em seguida, incluímos as pessoas com deficiência. Tudo isso foi possível graças a uma reunião entre o saber popular que a capoeira oferece, a sua rica cultura, com o embasamento científico que a educação física nos oferece.
a nossa formação em educação física, pós-graduação em treinamento desportivo individualizado, possibilitou adaptações e uma metodologia mais positiva para poder inserir todo o segmento da sociedade. Então desenvolvemos tanto o esquema corporal, noções de força, equilíbrio, destreza, flexibilidade, coordenação motora dinâmica, mas o principal, o resgate a valores humanos. Acreditamos realmente, desde Zumbi, no quilombo de Palmares, que buscava a igualdade e a liberdade, então a gente acredita que a capoeira nasceu cooperativa e hoje aqui a gente joga com o parceiro e não contra. Então venha você também conhecer o projeto Capoeira Escola, Capoeira para Todos. Axé. Boa noite, eu me chamo Maria Célia, tenho 63 anos de idade, estou há 3 anos na capoeira. A capoeira, para mim, eu vim conhecer após uma depressão, conheci esse projeto do mestre Márcio, que é inovador, é uma coisa maravilhosa, me sinto muito bem com a capoeira, faço da capoeira uma terapia e uma fisioterapia. Esse projeto é muito bom porque ele visa a inclusão, mas ele visa a inclusão da maneira de agrupar todos, os perfeitos, entre aspas, e os deficientes físicos. Esse projeto eu amo o projeto do mestre Márcio e é tudo de bom. Meu nome é Naira Rodrigues, eu sou fonoaudióloga de formação. Trabalho na Secretaria Municipal de Saúde de Santos e presido o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu conheci a capoeira há muitos anos, mas sempre julguei que por ser uma pessoa cega eu não teria possibilidade de aprender. A gente exercita aqui a sociedade que a gente quer construir lá fora, né? É um ambiente, é um espaço de cooperação, onde todas as pessoas são bastante acolhidas, onde a gente treina de verdade, não é uma abordagem superficial, e que eu garanto que é uma experiência única na vida das pessoas, e as pessoas com deficiência têm muito a aprender e a contribuir com esse processo. Meu nome é Fábio Parada, conhecido como Mestre Parada. Iniciei a capoeira em 1974, estava no karatê e queria conhecer a capoeira. Me apaixonei, 40 anos na prática, e hoje eu participo do projeto Capoeira Escola. A ideia nossa é capoeira para todos. Não tem forte, não tem cor, não tem raça, é para todos. Todos podem vir e participar da celebração. Quando nós praticamos a capoeira e fazemos a roda, nós chamamos que nós estamos celebrando a vida, porque a gente consegue nos comunicar através de movimentos, da música, dos instrumentos e da nossa história. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho do mestre Márcio, que eu já estava bastante desanimado com o andamento da capoeira aqui na Baixada. E o mestre Márcio acendeu de novo uma luz pela forma dele ser. Ele não é só um mestre de capoeira, ele tem alma de capoeirista e faz a capoeira, demonstra a capoeira com muito sentimento, com muita pureza, que é uma coisa que eu acho que falta em muita gente que se propõe a ensinar essa arte aí da capoeira. E o Márcio tem isso numa dosagem muito forte, e isso está fazendo com que eu, cada dia que passe, eu esteja mais próximo dele. Esse trabalho que ele tem em Capoeira Escola é um trabalho também de inclusão, que ele é um dos únicos que eu vi que ele realmente sabe o que quer dizer inclusão. Ele não faz um trabalho com deficiente, com criança, com adultos, separadamente. Ele junta todos e consegue interagir, consegue fazer com que todos se integrem e participem de uma forma bem harmônica, dinâmica, e realmente ele faz um trabalho de inclusão. O que eu quero mesmo é falar aqui do companheiro mestre Márcio, né, do projeto Capoeira Escola,
o qual eu acho um excelente projeto, um espaço que a capoeira conquistou. Aí o mestre Márcio é o grande responsável por isso, onde ele está levando capoeira para as pessoas com muita inteligência, com muita sabedoria, podendo assim dar oportunidade para um deficiente físico, visual, auditivo, enfim. Ele leva a capoeira para quem a gente achava que era impossível praticar. Isso que é o interessante. Então, quero deixar aqui ao mestre Márcio meus parabéns. Continue com esse trabalho. A capoeira precisa de você. O projeto Capoeira Escola precisa de você. E o que você precisar, a gente está aí. Sou teu fã, meu irmão. Um abraço. Acho que o projeto é muito bom. E todos aqueles realmente que têm a ideia, a feliz ideia de criar alguma coisa para o engrandecimento da capoeira, são todos bem-vindos. É um trabalho louvável, bem louvável mesmo de tudo isso que está acontecendo. E olha, de grande admiração. A gente já teve uma experiência com algumas pessoas de deficiência visual e de audição, né? E a gente tem noção da importância desse trabalho. Quem espera sempre alcança, já dizia o pensador. Hoje eu estou sozinho, quando está velho amanhã com meu amor. Me libertei da solidão, tô no negro da central. Aos amigos e companheiros que estão nessa jornada, ao estudo ter valor, para ser bom professor. Vai jogando a capoeira, capoeira com amor, camaradinha, viva meu Deus, viva meu Deus, e viva meu mestre, viva meu mestre, é quem me ensinou, e viva a parada, é o mestre Sombra, o mestre Sombra, e viva seu Gladson, viva seu Gladson. Ai, 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 joga menino que eu quero aprender. Ai, 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 como vai vamos ser. Ai, ai, a capoeira não é karatê. Ai, danço pra ver Maria Beijo, danço pra ver Camarões, tá pra lá de
Juazeiro, na fazenda de Pajé. Tava lá de Juazeiro, na fazenda de Pajé. Eu falei, as abóboras no caldeirão da terra. As abóboras no caldeirão da terra. Pratiquei foi na cisão, no tempo da escravidão. Capoeira hoje em dia é esporte e educação. Capoeira, oh lelê, capoeira, oh laiá. Capoeira, oh lelê, oh lelê, lelê, capoeira, oh lelê, na Bahia, oh laiá. Na Baixada, oh lelê, oh lelê, 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 Lauê, 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 daqui, marinheiro, só eu não tenho amor. Marinheiro, eu sou da Bahia. Marinheiro, só eu de São Salvador. Marinheiro, oh marinheiro, marinheiro, só o bicho no Arandá. Marinheiro, só quando não marinheiro, hoje o passo mar. Marinheiro, olá vem lá vem. Marinheiro, só marinheiro. Marinheiro, só gosto de branco. Marinheiro, só gosto de Brasil. Marinheiro, só Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê. Vou dizer minha mulher, Paraná, capoeira, ninguém fez. Paraná, Paranauê, Paranauê. Ela que bater pé firme, Paraná, isso não aconteceu. Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranaê, Paraná, acabei de chegar. Paraná, Paranaê, Paranaê, Paraná. Olá, lá, e, lá, lá, e, lá. Olá, lá, e, lá, lá, e, lá. Ô, lelê.
Olha que eu sou de Santos, Paraná, lugar bom de se morar. Paraná. Ô ligeiro, eu também sou ligeiro. Oi, meu mestre é ligeiro, capoeira é ligeiro. Ô ligeiro, oi, Dolina é ligeiro. Oi, o mestre é ligeiro, a Vanessa é ligeiro. Oi, ligeiro, eu também sou ligeiro. Capoeira é ligeiro, eu também sou ligeiro. Lalaê, 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 lá. Oh, lalaê, 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 lá. Olha que é bagireba, olha que é bagireba, olha que é bagireba, olha que é bagireba. Foi quebrar tudo hoje, amanhã que quebra. Olha que é bagireba, olha que é bagireba, olha que é bagireba. Adeus, eu vou me embora, eu vou com Deus, Nossa Senhora. Adeus, 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 eu vou me embora, eu vou com Deus, Nossa Senhora. Adeus. Nossos agradecimentos a todos que puderam contribuir com essa produção, nossos alunos, discípulos, equipe Capoeira Escola, família Capoeira Escola, a todos os mestres que com a sua sabedoria transmitiram muito mais esse saber popular ancestral, reunido com o saber acadêmico. A Prefeitura Municipal de São Vicente, pela oportunidade de transmitirmos esses conceitos, onde a capoeira é valorizada como uma arte genuinamente brasileira que contribui como ferramenta de cidadania para diversos segmentos da sociedade. Aos meus pais, que deram muita humildade, simplicidade, amor, com muito carinho, e que não estão mais nesse plano. A minha esposa Vanessa, minha companheira, minha pessoa mais importante para que esse projeto pudesse se desenvolver. Aos meus filhos Bruno, Manuela e Marcos, que essa obra possa dar muito orgulho para vocês e que vocês continuem transmitindo o legado de boas ações e de ajudar as pessoas da melhor forma possível. E a capoeira, essa ferramenta, essa arte, essa modalidade esportiva que aglutina diversos benefícios, como as capacidades físicas, como força, resistência, flexibilidade, agilidade, velocidade, mobilidade, coordenação motora, a formação do caráter, a disciplina, o respeito, a humildade, a simplicidade, a cooperação, a amizade, o amor, desenvolvimento intelectual, com a interdisciplinaridade que desenvolve entre história, geografia, línguas, ciências naturais, lógico-matemática, entre outros. Que todos nós possamos valorizar e desmistificar a marginalidade que a capoeira tomou e que ela sirva como uma ferramenta educativa, cultural, social, para que a gente possa unir diversos segmentos da sociedade.